Opa, vamos revisar um pouquinho sobre doenças, especificamente doença de Chagas. Isso já caiu muito em provas e vestibulares, na prova do Enem já caiu também, tá bom? Vem comigo revisar biologia agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai revisando biologia, seja por resolução de questões ou por aulas teóricas. Na aula de hoje, pessoal, nós temos teoria, especificamente sobre doença de Chagas. Vem pra cá comigo, coloquei um resuminho aqui, ó, pra gente revisar um pouco a respeito da doença de Chagas. Pessoal, a doença de Chagas, ela é classificada como uma protozoonose. O que é uma protozoonose? Protozoonose é uma doença causada por protozoário. O agente etiológico dessa doença, tá, é o Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi é o nome da espécie causadora da doença de Chagas, tá bom? Toda vez que você ouvir falar em agente etiológico é o causador da doença, tá? Trypanosoma cruzi. Esse Trypanosoma cruzi, gente, é um protozoário flagelado, tá? Então ele é do grupo dos mastigóforos ou flagelados. Lembra que os protozoários são classificados de acordo com a forma e estrutura de locomoção deles, né? Então, outro ponto importante, ó, super importante sempre para doenças, é você lembrar da forma de transmissão. Olha aqui, gente, ó, doença de Chagas é transmitida através das fezes do barbeiro. Vou até dar um destaque aqui nisso, ó. Cuidado com questões que vão tentar te enganar, dizendo que o que transmite a doença é a picada do barbeiro. São as fezes, tá, gente? Normalmente essas fezes penetram através do orifício formado na picada. Mas o que transmite a doença são as fezes do barbeiro, tá bom? Esse barbeiro, gente, é um tipo de besouro, não é um mosquito, tá? É um besouro, é um tipo de percevejo. O nome científico dele é o Triatoma infestans, tá? É um triatomídeo, é um inseto do grupo dos triatomídeos. E ele gosta muito de construir as suas moradias em casas de taipa, né? Que são aquelas casas de pau a pique, aquela casa que tem uma parede de barro, tá? Então, uma das medidas profiláticas, né, medidas de prevenção mais citadas relacionadas à doença de Chagas é a construção de casas em alvenaria. Seria, no caso, a casa com parede, com tijolo e cimento, em substituição às casas de taipa, né, aquelas casas que tem uma parede de barro, né? Então, o barbeiro adora fazer a sua moradia nesse tipo de casa, tá bom? Esse parasita, quando entra no corpo do ser humano, ele penetra em órgãos, né, do corpo do ser humano, né, penetra na parede muscular desse órgão e perde o flagelo. Ele é um flagelado, tá? Ele entra no corpo sob uma forma conhecida como tripomastigota. Mas quando ele se aloja no órgão, como por exemplo no coração, né, que a gente fala doença de Chagas, a gente muito comumente vai falar a respeito do coração. Ele perde o flagelo e vira uma forma sem flagelo, que a gente chama de amastigota. Termina causando aumento de órgãos internos, é por isso que a doença de Chagas é conhecida como doença dos mega, que eu coloquei aqui para vocês, ó. Pode causar aumento de fígado, aumento de baço, mas principalmente quando cai em questões de prova, cita-se aumento do coração. É a megacardia ou a cardiomegalia. Muitas vezes, tá, gente, o paciente ele vai ter problemas cardíacos, mas assim, não é uma coisa que, na maioria das vezes, mata rapidamente, tá? Às vezes o paciente passa 10 anos, 15 anos, 20 anos com doença de Chagas e normalmente vai sofrer, no final das contas, com insuficiência cardíaca. É algo que no interior o pessoal costuma chamar de coração crescido, né? O coração aumenta de tamanho e termina não tendo mais aquela força suficiente para bombear o sangue, né? E termina dando insuficiência cardíaca no paciente. Então, o principal órgão afetado, que normalmente é citado em questões e nos livros, é o coração. Vale a pena a gente comentar para vocês, tá, gente, que aqui no Brasil a gente já viu alguns casos de transmissão de doença de Chagas um pouquinho diferentes, tá? Em Santa Catarina, alguns anos atrás, algumas pessoas se contaminaram, né? Pegaram doença de Chagas através da ingestão do parasita. Como foi isso, Jean? Foi detectado depois de alguns estudos e investigação, tá, gente, que um barbeiro terminou acidentalmente sendo triturado junto com a cana de açúcar que estava sendo triturada ali para fazer caldo de cana. Então as pessoas que tomaram caldo de cana desse quiosque, né, onde a cana foi triturada, moída, né, junto com o barbeiro,
terminaram pegando, né, contraindo doença de Chagas a partir da ingestão. Houve também casos de pessoas que pegaram doença de Chagas, tá, gente, através da ingestão do açaí. Isso aconteceu no Pará, né? Pessoas que estavam fabricando polpa de açaí, por algum erro, né, de produção, houve também a trituração de um barbeiro. Percebam que o barbeiro não saiu do ciclo, né? E o barbeiro foi triturado junto com o açaí e, dessa forma, pessoas que consumiram a polpa do açaí contaminada terminaram também pegando doença de Chagas. No Pará, tá, pessoal? Os produtores de polpa de açaí, normalmente, para diminuir a chance de transmissão desse Chagas, normalmente fazem pasteurização da polpa, tá? Se essa pasteurização for feita, você não vai ter a contração da doença, não vai contrair a doença através da polpa do açaí, vai estar livre aí para consumir do jeito que você gostar, tá certo? Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre doença de Chagas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like aí, se inscreve no nosso canal, clica no sininho. Quando postarmos novas aulas, você vai receber notificações, tá bom? Vamos juntos estudando nesse projeto super importante para mim e para você, até a sua aprovação.